contextualização aqui para o pessoal da Comúnio. Muitos perguntam para a gente sobre a questão de educação dos filhos, etc., especialmente depois dessa pandemia, quando os pais tiveram um pouco mais de contato com as escolas. Tomem cuidado com as escolas, protejam seus filhos das escolas. Escola é um lugar fundamental, não tenha dúvida nenhuma, mas tomem cuidado com as escolas. A gente aqui vive um momento onde o jovem assusta, porque o jovem de hoje é um jovem muito distante do que a gente imagina e muito difícil de compreender. Ele está descolado praticamente de tudo que o forma e o que o formou. Paulo Freire é responsável por isso, o afastamento da Santa Igreja da educação é responsável por isso, a esquerdização, a doutrinação dos professores é obviamente responsável por isso. A questão da gestão pública da educação histórica também tem sido responsável por isso, mas, acima de tudo, as metodologias adotadas, especialmente o socioconstrutivismo, são responsáveis por isso. O socioconstrutivismo, no final do dia, promove um sociodestrutivismo, se a gente pode dizer assim. A gente vai elencar 10 questões que a gente acha extremamente relevantes e críticas para você refletir como pai e agir. Primeira delas, o problema da autorreferência. Crianças estimuladas a formar ideias, já na tenra idade, 3, 4, 5, 6, 8 anos, sobre assuntos e temas que elas não dominam. Uma vez que elas formam essas ideias, aquilo acaba sendo, de certa forma, a verdade delas, construída por elas. Passa a ser a verdade delas, algo relativo, perceba? Eu tenho a minha verdade, já não existe mais a verdade objetiva. Logo na primeira infância, na construção da estrutura mental e do jeito de pensar da criança, ela já é acostumada com a ideia do relativismo. Porque ela tem a verdade dela, ela constrói a verdade dela. Isso é muito complicado porque a relativização ela está baseada na individualização da verdade. Mas o cérebro das crianças e dos adultos, mas especialmente das crianças, é finito e falho. Portanto, é incapaz de compreender a verdade. Seja porque não tem informação, seja porque a informação não existe. Mas o problema disso é que o parâmetro de certo e errado é alterado. E a criança passa a entender o certo e errado de um jeito diferente do que ele realmente é. Qual é o efeito disso? As crianças evoluem de maneira egoísta, hedonista, imediatista, materialista e, acima de tudo, autocentrada. E o pior de tudo, sob a validação e a condução, o reforço positivo dos professores, que constroem com ela essa situação. Perceba que o modelo em questão, ele substitui as pecinhas que você vai aprendendo a montar, como é no caso do método fonético, por exemplo, que você vai aprendendo a juntar pá, pé, pi, pó, pu, e você vai compondo, né? Então, pá, ya, so, você vai compondo. No método em questão, você pensa num palhaço, na imagem como um todo. Então, você está sendo formado, a criança está sendo formada a pensar por imagens, e não por componentes que formam aquela imagem. Quando você pensa por imagens, você está dentro de uma lógica onde você reage a um estímulo assim que você ouve aquela palavra. Palhaço, vem na tua cabeça a imagem de um palhaço. É assim que você foi formado. Ora, se eu consigo, com o tempo, mudar a referência daquela imagem e a simbologia, eu estou programando o cérebro das crianças a partir das narrativas que eu vou construindo em torno das imagens. É isso que a gente está vendo hoje. Crianças foram formadas a pensar por imagem e não por componentes de conhecimento. Né? O que antes historicamente era um lego de conhecimento, que você ia formando conceitos e compreendendo os fundamentos e as dinâmicas, hoje vem pronto. Você sai do modelo indutivo para o modelo dedutivo. A criança então vê o todo e começa a deduzir, quando na verdade ela deveria aprender as partes que compõem para aprender como se constrói. Essa questão das narrativas é fundamental. Isso nos traz ao segundo ponto, que é complementar ao primeiro, que é o que a gente chama de o problema da cross-referência. Não basta a criança formar raciocínio sozinha, sem nenhuma experiência, nenhum conteúdo, nada.
ela agora faz isso junto com os amiguinhos, que também não sabem nada, porque também são crianças. E você vai formando um coletivo de percepções. Esse coletivo não está ancorado na realidade, está ancorado no que as crianças conseguem construir com a idade delas. E isso, de alguma maneira, vai tendo reforço positivo, a legitimação dos pares um do outro, e vai se tornando a verdade do grupo. Então eu tenho o problema do indivíduo e o problema do grupo. Elas se reforçam mutuamente, né? As realidades paralelas que não são reais, os conteúdos e as disciplinas que não são efetivamente como deveriam, vão se tornando referências. É tudo muito flexível. As crianças, de alguma maneira, pela validação mútua, vão se fortalecendo no erro e vão crescendo autoritárias, vão crescendo soberbas e vaidosas. E, ao mesmo tempo, aprendendo a socializar a responsabilidade, porque foi construída em grupo, ou seja, ela não é responsável pelo que ela pensou e fez, foi o grupo. Então ela é arrogante, mas ao mesmo tempo socializa a responsabilidade. Ela não tem nenhum estímulo que a faça nutrir as virtudes da coragem e da fortaleza. Caberá ao mundo, em algum momento, trazer a verdade para essa criança e promover o choque de realidades. Terceiro ponto, o problema do senso crítico. A gente vem de uma dinâmica nos últimos 100 anos, onde o modelo hegeliano de hipótese, tese, síntese é dominante. Então, eu restringo todo o meu raciocínio e com a amplitude que ele pode ter a uma regrinha, hipótese, tese, síntese. Por quê? Porque solucionar problemas é mais importante do que estruturar conceitos e realidades. É pragmático, é objetivo, é responsivo. Mais do que isso, eu restringo todas as possibilidades àquelas que são mais passíveis de acontecer. Hipótese, tese, síntese. E fora quando eu não prostituo esse modelo e faço sínteses absurdas a partir de teses que não existem, porque isso também acontece. Mas o modelo hegeliano, que deu origem a tantos absurdos, apesar de ter sua utilidade em algumas situações, também, impulsionado pela escola de Frankfurt, que dizia: critique tudo que puder ser criticado, destrua tudo que existe para que seja reconstruído, transformou esta dinâmica de tese, de hipótese, tese e síntese, numa dinâmica de tese, hipótese e síntese potencializada a tudo que se queira. Então vou reconstruir tudo, vou refazer tudo, vou repensar o mundo inteiro, vou repensar a realidade inteira. Eu reimagino e recrio tudo. Então as crianças, elas acabam ficando extremamente críticas, agressivamente críticas, contestando tudo do passado. Não há mais verdades absolutas, não há mais respeito aos pais e ao conteúdo histórico dos pais ou aos professores, mas ao mesmo tempo elas são estimuladas a repensar aquilo que é impossível de ser repensado. Por quê? Porque são verdades estáticas. Sexo biológico, por exemplo. Você crescer duvidando de verdades absolutas e contestando obviedades faz você perder tempo, perder energia e, com o tempo, acumular frustrações, porque você é incapaz de mudar aquilo que você não pode mudar. A não ser que você marrete, force a barra. Mas ainda assim, todo mundo sabe que é uma barra forçada, não é uma realidade mudada. Quarta questão. Quarta questão. O problema da imaginação, né? Então, olhando aqui no texto, né, que a gente escreveu, o que o problema da imaginação me traz? Crianças estimuladas a reimaginar e recriar tudo, ludicamente sendo levadas a acreditar que elas são capazes de tudo, eu posso tudo que eu quero. É lúdico, percebe? Não é realista. E aí elas acabam recombinando o correto e criando o erro, em muitos casos, né? Perdem referência da ordem e se afundam no caos. E o caos passa a ser o certo, o caos passa a ser o bonito, o feio é bonito, o errado é certo, o torto é direito. E tudo isso lúdico, com cores, brincadeiras, risos, experiências positivas. Em algum momento, internamente, elas vão perceber que é falso, que elas são reféns de uma ilusão.
E elas não vão querer abrir mão dessa ilusão, porque o mundo real é muito duro. Quinta questão: o problema da relativização. As crianças, elas crescem, são criadas assumindo que não existe verdade absoluta, verdade objetiva. Em geral, isso gera uma dissociação do mundo real. Por quê? Porque um copo é um copo. Ele pode até ser usado para outras coisas, mas um copo é um copo. Os conteúdos das disciplinas escolares estão sendo contestados, reescritos, repaginados, como se não fossem o que são. Tudo pode ser qualquer coisa, tudo é relativo, né? E aí, quando você chega numa dinâmica dessa de reescrever as verdades, veja o revisionismo histórico que a gente está, né? A história toda sendo reescrita, né? As crianças não têm mais referência fixa da verdade, né? Mais do que isso, aquelas bolinhas mentais que formam o conjunto de conteúdos e conhecimentos que fazem com que a criança consiga pensar, também não estão presentes lá. O cérebro está oco, é um monte de imagem. É tudo cognitivamente formado pela junção de narrativas. Sempre só na superfície. Não tem mais bolinha, a criança não consegue mais pensar. Tudo é relativo. O que vale é a história, não são os fatos. O que vale é a estética, não é a ética. O que vale é a imagem, não é a essência. Sexta questão: o problema do materialismo. O que quer dizer isso? Simples assim. Em geral, os professores são esquerdistas e ou ateístas. Na maioria das vezes, os dois. Os professores promovem um encurtamento da visão da criança desde cedo, tirando a perspectiva metafísica, sobrenatural, espiritual. A criança só enxerga, feito um cabresto, naquela matrix, aquilo que lhe é dado para enxergar, que é o mundo físico e natural. Portanto, para ela, tudo se resume ao que ela consegue tocar, ao que ela consegue ver, e no limite, aquilo que ela consegue sentir, que ela já aprendeu lá atrás, que é a verdade. Então perceba, eu estou luciferizando uma criança, porque ela se torna referência de si própria. Ela pode tudo que ela pensa é a verdade, e tudo que ela vê é o que é, não tem nada além disso. Não há como ter crença num Deus superior, ou temor a Deus, ou temor à Santa Igreja, ou respeito aos pais, porque isso está fora da casinha, está fora da Matrix. Patriotismo está fora da Matrix. Então, a gente tem uma situação de perda de capacidade cognitiva grave nas crianças. Isso nos leva a uma perda de compreensão do mundo real, uma perda de compreensão de fatos e dados que a formam, e, portanto, ela acaba perdendo, de certa maneira, acaba perdendo a capacidade de reagir, né? Ela é um bichinho no modelo de Skinner, behaviorista, que responde a estímulos. E com essa gamificação do mundo, isso é mais forte ainda. Pensa, eu aperto, funciona. Eu aperto, funciona. O mundo tem que funcionar assim para mim. Eu penso como jogo, eu aperto, funciona. Eu clico, funciona. Eu clico, faz aparecer. É tudo mágico. Então eu tiro da realidade, transformo em mágico e dou instantaneidade, o imediatismo. Né? Cegos guiando cegos. Crianças perdendo o senso da vida, o senso de razão existencial, de visão de vida. Não tem uma visão que incorpore o metafísico, o sobrenatural, a vida eterna. Bom, a vida eterna então nem se fale. Bom, enfim. E aí a gente chega no oitavo item, que é o problema do self. Desculpa, o sétimo item. O problema do self. Do meu eu, da minha persona interior. Com essa loucura de ampliações de falsas possibilidades na linha do tudo que você pode, que são reforçadas pelas metáforas dos joguinhos, são metaforicamente reforçadas com Netflix, com joguinhos, com reforço de celebridades, com televisão, com tudo que aquela criança acaba vendo e acha que é possível. Pensa hoje os super-heróis, todos desconstruídos, todos reconstruídos de uma forma bizarra, que não tem nada a ver com a estrutura de personalidade histórica daquele super-herói. Enfim. Essas crianças acabam crescendo fluidas, desapegadas das coisas sólidas,
perdidas de si próprias, sem senso de objetivo, de verdade, sem dissociadas de si, da realidade, afogadas em crenças falsas, em crenças superficiais e buscando compensação externa. Então, para minha ausência interna, eu busco uma compensação externa. 8º ponto, o problema do respeito. A cartilha do politicamente correto impõe que as crianças respeitem e tolerem tudo. Tudo é aceitável, o que faz parte da cartilha. O que está fora da cartilha é demonizável. Agora, aquilo que você, por criação, por lógica, por estar enxergando, ou mesmo por crença de fé profunda, não aceita, você é forçado a ficar quieto e não enfrentar e não a confrontar desde cedo, impondo uma docilidade, especialmente nos homens, que faz com que você abra mão de enfrentar o erro e depois o mal. Você vai ficando quieto e passivo. Espiral do silêncio, isso vai aumentando dentro de você uma insatisfação, mas você vai se contendo e vai se adaptando e começa a repetir aquilo como se você aceitasse. Isso é muito grave, né? Então essa questão do self é uma destruição interna das pessoas que, somada a esse problema que eu trouxe do respeito, é uma reconstrução de fora para dentro daquilo que você não é, com as regras que você não acredita, para que você encaixe socialmente e seja aceito. É muito fake, é muito vasilínico, mas é assim que é. E isso gera histeria, porque eu vejo uma coisa, mas acredito mais no que me dizem do que eu não estou vendo. Me gera covardia. As crianças são covardes, porque elas são treinadas a não enfrentar. E aí nós chegamos no 9º ponto, que é o problema da supressão. O professor Olavo sempre dizia que mais grave do que a doutrinação era a supressão, ou seja, aqueles autores, aqueles conteúdos que são contraditórios, alternativos à narrativa dominante que quer se impor, que é falsa, na maioria dos casos, mas que quer se instalar como verdade no cérebro das crianças, simplesmente não aparecem nas escolas e depois nas universidades. Não é que a criança escolhe, ela não consegue escolher porque ela nem sabe que existe. Eu suprimo a verdade, né? Ela fica encaixotada na Matrix. E a maior verdade que está sendo suprimida das crianças é a verdade da fé, especialmente, e para nós, a verdade única, católica. As crianças estão perdendo o direito sagrado de ter acesso à verdade. Elas estão sendo criadas num mundo de plástico, de mentira. E acreditando naquilo, mas alguma coisa dentro delas mais tarde vai saber que é mentira. E aí a gente chega no 10º ponto, que é a doutrinação, né? Depois desses 9 pontos todos percorridos, fica muito fácil para um professor mal intencionado, de esquerda e ateísta, e não são poucos, usar aquela criança como cérebro de manobra e fazer daquilo que ela quiser, só que com uma sacanagem monstruosa. E qual é? Fazer a criança achar que ela mesma pensou aquilo sozinha. Lembra do construtivismo? A criança chegou àquela resposta sozinha. E, portanto, aquilo passou a ser verdade dela. E ela já foi treinada a entender que a verdade dela é a verdade. Porque a verdade é relativa. E pronto, tem um idiota útil formado. O professor Olavo que dizia, né? O idiota útil é tão idiota, mas tão idiota, mas tão idiota, que ele acha que tudo que ele pensa veio do coração dele. Porque ele não consegue traquear, ele não consegue buscar a origem das ideias dele. Ele não sabe quem colocou na cabeça dele aquelas ideias, né? Então, aqui eu estou dizendo que eu estou seguindo uma concepção do professor Olavo. Eu sei quem me trouxe essa informação. E eu posso escolher concordar com ela ou rejeitar. Mas eu estou interpretando e avaliando aquilo que o Olavo propôs. A criança não tem esse direito, porque isso é instalado na cabeça dela como um software. E ela passa a responder daquele jeito com aqueles programas e conteúdos que ela tem, e só aquilo. Por isso idiota útil, porque serve a alguém. A quem? Ao dono do software, né? Então a criança, ela está nessa situação de cérebro de manobra de alguém achando que concluiu sozinha os absurdos que ela concluiu. E aí a gente chega no 10º problema, né? Esse idiota útil, ele não é só útil, ele é útil e se acha empoderado. Perceba o mundo hoje. E a gente chega no 11º problema, o problema do mundo real, né? As crianças crescem viciadas em si, numa sensação mista de proteção, superproteção, com potência, com poder. Elas estão super protegidas e ao mesmo tempo são super poderosas,
tem poder e potência para fazer tudo o que quiserem. Vamos abrir um parênteses aqui, né? Lembra a lei do satanismo? Do what thy will, faça o que você quiser. Então, ele está por trás disso, tá certo? E aí, a hora da verdade chega com a realidade objetiva, com o mundo real, com o mundo cruel, né? E a criança entra em negação, já adolescente, maior, em desespero, em desamparo, raiva e até depressão em muitos casos. E a gente vem vendo, especialmente nessa pandemia, que a depressão em muitos casos tem se transformado em crianças tirando a própria vida. Ou quando não fazem, o que costuma acontecer nos Estados Unidos, que é, de alguma maneira, explodir e fazer um ataque a outras crianças, né? Como acontece nas escolas. A criança se sente enganada e perdida, o adolescente se sente enganado e perdido, e ele vai recorrer a quem? A quem? Quem ele confia? Obviamente, no começo são psicólogos e terapeutas, psiquiatras, tá? Aos montes, os consultórios estão lotados. Mas sem ter a quem recorrer de verdade, no íntimo dela, ela se agarra a ídolos. Ídolos reais, pessoas, líderes. E ídolos fictícios, super-heróis, conceitos, ideias, ideologias. Salvadores, que vão tirá-la do estado de miséria e confusão. Pronto. Ela está pronta para ser tomada e transformada num escravo ignorante da sua condição de escravidão. Ela não sabe quem é, ela não sabe o que quer, de onde veio, para onde vai. Ela só sabe que pensa o que ela pensou. É tudo que ela sabe. O que disseram para ela, que ela acha que ela pensa, que pensou. Pensar que pensa, não é pensar. E aí, ela se torna perdida num coletivo de crianças dessa mesma forma. Umas conversando com as outras. É um coletivo ideológico, perdido. Né? São crianças instrumentalizadas. Né? Torna-se um papagaio de erros e ideias alheias. Pois bem, uma vez instrumentalizada, com o tempo ela percebe a situação que ela está com mais nitidez. Sente muita raiva dela mesma, dos outros e do mundo. Vive com medo do espelho de travesseiro, porque ela sabe que o espelho vai dizer para ela a verdade, que ela vai ver no espelho que ela não é o que ela acha que ela é, o que ela quer acreditar que ela é. E ela não quer enfrentar a verdade, ela não quer enfrentar a realidade. A gente então cai naquela história freudiana, né? A busca desesperada e desvairada pelo prazer, drogas, sexo bestializado, enfim, compensações e compensações, né? Indulgências e mais indulgências, consumismo, né? E também a fuga da dor, vitimismo, né? Eu sou vítima, né? E de certa forma mas é um vitimismo diferente, né? Um vitimismo raivoso, um vitimismo ideologizado, né? Então ela está nessa situação que ela praticamente se transforma numa PhD em hipocrisia. Porque à medida que ela vai percebendo o fracasso interno dela e a falta de futuro, ao mesmo tempo ela começa a cuspir virtudes que ela não tem e julgar os outros a partir desse livrinho de virtudes que ela mesma não tem. Mas ela vai julgando. E aumentando a régua. Ela se põe na posição do bem, de ser o bem, de representar o bem. Mas ela no fundo não tem esperança nenhuma. Por quê? Porque ela vive o presente, ela vive esse momento, ela vive o hoje. Ela não tem amor real no sentido ágape. Ela tem sexo, mas não tem amor real. Ela é egoísta. Ela trata o próximo como coisa, como descartável, como algo utilizável, usufruível. Né? Apesar de cuspir virtudes o tempo todo. Né? Altruísmo, tolerância, respeito, justiça social, né? Empatia, as palavras da moda. Ela não cria laços, e esse é o ponto-chave. Ela não consegue criar laços, ela não tem relações duradouras, significativas. É tudo destruído, tudo poroso, tudo fluido. Sua medida de sucesso está no outro, sua medida de sucesso está na aprovação social, na plateia, nos likes, nos retweets, nas sensações internas que são efêmeras e fluidas, no material, naquilo que ela conquistou. É aquilo tudo que Jesus diz que passa e que não serve para nada, que é efêmero. Mas vem sempre a dúvida, a insegurança e com elas a certeza de que no fundo,
há uma irrelevância, uma insuficiência. Vem a desilusão, vem a depressão. Ela perde a confiança nela, ela perde a confiança na família, ela perde a confiança nas autoridades, ela perde a confiança em tudo, em todos, e ela culpa o Deus que ela diz e jura que não acredita e que não existe. Mas ela culpa esse Deus. Ela vive esse senso de abandono e escolhe se vitimizar mesmo. É uma falsa autonomia que virou uma hiperdependência. Aquela criança poderosa e independente aos 8 anos é um adulto, um pré-adulto, um adolescente tardio, completamente fragilizado, vitimizado e hiperdependente. Mas dependente de quem? De quem que ele depende? Quebra de laços familiares, religiosos, espirituais, quebra de laços históricos, de laços sociais e patrióticos. De quem que ele depende se esses laços não existem mais? É a fraqueza espiritual, a ausência de fé, de temor de um ser superior que o criou, que controla a vida dele, porque a vida dele não lhe pertence, apesar dele estar super empoderado. Essa fraqueza espiritual associada a uma permissividade moral relativista de que tudo pode, tudo é válido, e eu posso tudo que eu quero e os outros também. E um desamor profundo pelo próximo, ainda que seja super empático e super maravilhoso e cheio de coraçõezinhos e etc. Associado a uma falta de futuro profunda, de não saber o que vai acontecer, e uma insegurança crescente sobre o dia de amanhã. E aí vem a revolta. E com essa revolta chega a hora da ação para resolver o problema. Mas essa criança não sabe qual é o problema, não tem a quem recorrer e não sabe qual ação tomar. Não tem volta e não tem saída para muitas delas. Elas estão na Matrix, presas num sonho que é uma realidade absurdamente dura e difícil. E elas se infantilizam e vão se escondendo da vida real. Asfixia, raiva, depressão o tempo todo. Se põe no lugar de uma criança, de um adolescente desses. Era tudo tão perfeito, eu podia tudo, eu sou super-herói, todos me amam, eu sou brilhante. Só que não. E ninguém deixou você sofrer quando era para você sofrer. Ninguém deixou você quebrar a cara quando era para você ter quebrado a cara. Ninguém deixou você lidar com frustrações quando era para você lidar com frustração. Todo mundo te hiperprotegeu e fez você construir um castelinho de cartas, suscetível a um espirro dentro da sua cabeça, como se fosse uma fortaleza de vitórias que nunca existiram. Pedaços de carne, perdidos, prontinhos para serem dominados pelo sistema e por aqueles que pilotam o sistema, que na verdade são justamente aqueles que desenharam o sistema para ser exatamente assim. Qual sistema? O sistema educacional. Porque assim, convencendo os pais a deixarem seus filhos sob cuidados desse sistema educacional, para serem educados por esse sistema educacional, herdaram esses pedaços de carne como escravos, para agirem e reagirem exatamente do jeito que a programação do software que eles instalam na cabeça das crianças, ali na terra-idade, faz com que eles reajam. É isso que a gente está vendo hoje? É exatamente isso que a gente está vendo hoje. E vai piorar, porque agora tem um componente adicional, que é o tal do metaverso, e a vida virtual, com os avatares e as infinitas possibilidades de reescrita da realidade e de vivência de experiências frágeis e falsas, mas que devem ser uma delícia no início. Por quê? Porque todo mal começa com o bem. Toda derrocada começa com uma conveniência ou com uma comodidade absurda. O demônio não é idiota. Ao contrário, o demônio mais imbecil é mais inteligente que toda a humanidade junta. E ele sabe exatamente que botão apertar para pegar os frágeis adolescentes nas suas fraquezas mais evidentes. E os pais? Alguns estão trabalhando, outros não têm realmente condição, mas muitos estão no shopping. Muitos estão vivendo aquela ideia do tenho o direito de viver minha vida, né? Afinal, eu sou filho de Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.